ou foi ministro-chefe da Secretaria. Sim. Olha que coisa curiosa. A Assuntos Estratégicos, ela começou, na realidade, era um nome para substituir o CNI, foi assim que começou. Aí se descobriu que isso era uma afronta, a questão da atividade de inteligência, uma importância que poderia ser dada por um ministério desta natureza. Sim. Aí criou-se um ministério que tinha a pretensão de pensar as questões futuras. Talvez tenha sido, apesar disso ter sido quase que intuitivo, não foi intencional. Talvez tenha sido uma das poucas vezes na nossa história que alguém disse que nós precisamos pensar projetos de Estado. E, para isso, precisamos... E não apenas planos de governo. Não apenas planos de governo, que essa seria a função. Sim. Mas o que a gente olha é que isso acabou ficando empacado, talvez naquilo que o senhor identifica como a mediocridade, seja de uma determinada liderança, ou seja, até da maneira como foi feito o arranjo institucional. Talvez mais próximo disso, da Secretaria de Estratégia, a gente tenha visto o Senado do Futuro, com o senador Cristóvão Buarque, que ele tinha a mesma ideia, só que vindo do Legislativo. Não empacou, não deu certo. Por qual razão? Nós temos um desenho institucional que não permite que a mediocridade seja sufocada pelo que há de melhor. Essa seria a primeira pergunta. Tem várias, mas essa seria uma primeira pergunta para o senhor. Eu vi que o senhor apresentou um quadro e uma leitura de coisas que nós precisamos fazer. Eu vi também em determinadas entrevistas suas que o senhor é um presidencialista convicto. Eu, particularmente, sou parlamentarista, mas eu vi a sua leitura do presidencialismo. Qual seria o desenho institucional que o senhor imagina, até mesmo dentro daquilo que o senhor falou, que o senhor disse o seguinte, olha que coisa curiosa. O senhor falou assim, nós temos o hábito de copiar modelos, ser roupa emprestada, mas o modelo que nós inventamos, logo depois do período de 64, 85, foi exatamente esse presidencialismo de coalizão, que é de todas as roupas a pior, da minha perspectiva. O pior dos aspectos do presidencialismo e do parlamentarismo. O senhor imagina a criação de um poder moderador? Não, absolutamente não. Não há formas de governo que são permanentemente boas, não? Elas são circunstanciais. Então, o que eu digo é o seguinte, o presidencialismo defeituoso como ele tem uma grande vantagem nessa fase da vida brasileira, que permite uma marcha direta ao centro do poder. Foi isso que permitiu a eleição de pessoas que não eram simplesmente controladas pelos aparatos partidários. Mas o presidencialismo tem um grande defeito. O defeito é que ele foi desenhado para inibir a transformação da sociedade pela política. Então, se nós adotássemos prematuramente o parlamentarismo no Brasil, nós consolidaríamos o poder na mão dessas oligarquias partidárias. Quase todos os partidos no Brasil têm donos. E criar o parlamentarismo no modelo europeu no Brasil agora é dar o poder a esses donos. Então, vamos manter o presidencialismo temporariamente como um instrumento de quebra dessas oligarquias, mas vamos curá-lo de seu defeito, que é a perpetuação dos impasses, criando mecanismos constitucionais para a resolução pronta dos impasses. Esse seria uma... Agora, permita que eu aproveite a sua referência aos militares para tratar de outro exemplo dessa nossa falta de seriedade no enfrentamento dos problemas do país. O Brasil é o país mais pacífico, dos grandes países da história moderna, o Brasil é o mais pacífico. E é o único país que ascende sem pretender imperar. A nossa orientação pacífica não nos exime de nos defender. Se nós queremos ter um projeto nacional forte, nós precisamos poder dizer não. Nós não queremos viver num mundo em que os belicosos estão armados até os dentes e só os pacíficos estão desarmados. Nós precisamos de defesa. A tradição brasileira, porém, é que o ministro da Defesa
depois, a partir da construção do Ministério da Defesa no governo Fernando Henrique Cardoso, tem como preocupação aplacar os militares. A preocupação não é defender o Brasil. A preocupação é tranquilizar os militares. Os militares pedem equipamentos caros e o governo civil dá um pouco daqueles equipamentos para tranquilizá-los. Essa é a tradição. A única exceção a essa tradição na história republicana ocorreu no governo de Epitácio Pessoa, sob a gestão do único ministro civil da guerra, que foi o historiador João Pandiá Calósaras, que promoveu uma grande reforma militar em aliança com movimentos na sociedade civil brasileira, como a Liga de Defesa Nacional, presidida por Olavo Bilac. Em 2008, eu tentei construir uma estratégia de defesa que virou lei. Eu assisti, inclusive, e para minha surpresa, para mostrar como as coisas não são como parecem ser, trabalhei com eles com entusiasmo, e eles comigo construímos junto essa estratégia. No final do governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer e no governo Bolsonaro, Nacional de Defesa construída ali repousava num contrato. O contrato era essencialmente que pela primeira vez o Brasil passaria a ter uma política de defesa séria e em troca os militares aceitariam pela primeira vez a liderança civil na defesa. Quando a primeira parte desse contrato foi violada, porque deixaram de levar a sério a tarefa da estratégia de defesa, a segunda parte do contrato acabou sendo também comprometida e o Ministério da Defesa voltou a ser remilitarizado, como ocorreu. Aí é que está. A ideia ali é que nós teríamos uma força militar mais enxuta, porém altamente qualificada, em que a força terrestre, por exemplo, o exército, em vez de simplesmente abrigar dentro dela uma vanguarda, viraria toda ela uma vanguarda no modelo das forças de ação estratégica rápidas, que são a vanguarda do exército. E todos os jovens brasileiros, homens e mulheres, que fossem isentos, desculpados do serviço militar obrigatório, passariam a ser sujeitos a um serviço social obrigatório, em que eles prestariam numa região do país diferente da região de que eles vêm. Então, o jovem rico de São Paulo vai trabalhar um ano na Amazônia e lá vai encontrar brasileiros de todas as regiões e de todas as classes, ministro. E vai receber... É muito bom. E vai receber um treinamento militar rudimentar para compor uma grande reserva mobilizável. O senhor quer ver uma coisa que seria nessa linha já resolveria muito problema? Por exemplo, todos aqueles que se formam na Universidade de São Paulo, qualquer universidade pública, deveriam pagar o custo da sua universidade fazendo prestação de serviço dessa natureza. Eu conversei uma vez com o ministro, foi governador de Brasília, o ministro, você citou agora? O Cristóvão Buarque. O ministro Cristóvão Buarque, ele era ministro da Educação no governo Lula, e eu disse a ele se isso não era justo. Porque num país desigual, quem tinha recebido tantos anos pagos pela sociedade, que nada é de graça, nós sabemos, né? Bom, ele não deveria prestar um serviço civil. E o ministro discordou de mim. Não, mas ele vai trabalhar no mercado, o mercado precisa disso, isso é desenvolvimento. Eu falei, não estou excluindo dessa possibilidade. O Brasil precisa de militantes. Eu diria de pelo menos um ano, assim como é o serviço militar obrigatório, mas essa visão não estava nem na esquerda, por isso que ele fez a primeira pergunta, que do que a gente imaginava que eram correntes políticas lá na redemocratização, estou voltando lá no começo dos anos 80, em tese experimentamos de tudo, mas eu vou voltar num ponto que o senhor deixa muito claro da sua teoria e creio que comunga em boa parte com os brasileiros. Nós nunca paramos para fazer um modelo brasileiro, porque invariavelmente nos comparamos aos Estados Unidos, seja pelo tempo em que foram descobertos lá e que fomos descobertos aqui,
pelo tamanho geográfico, enfim, coisas assim. Não dá para comparar o Brasil com Portugal. Não dá para comparar o Brasil nem com a Austrália. Sim. Mas com os Estados Unidos tem lá alguma coisa que nos permite. O Brasil é o país no mundo mais parecido com os Estados Unidos. Só que embora nem os americanos nem os brasileiros reconheçam isso. Só que os americanos sempre buscaram modelos próprios. Eles criaram... Exatamente. Uma das diferenças é que aí eles são o oposto, né? Porque a tese das elites americanas é que se há uma instituição boa, eles a inventaram. Sim. E a tese das nossas elites é que eles não têm talento para inventar instituição nenhuma. Então, só copiam. De quem foi esse erro lá atrás, na sua opinião, das elites brasileiras? E eles que não se identificaram com o destino nacional e não foram à guerra lutar pelo Brasil. Então, isso é totalmente diferente dos Estados Unidos. Todas as famílias de elite lutaram nas guerras, mandaram seus filhos para morrer na guerra. Presidentes americanos. Esse é o pacto confirmado pelo sangue. Nós não vivemos isso. Agora, eu não estou pregando que o Brasil tenha guerras por isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ter uma outra solução para esse problema, afirmando o nosso compromisso nacional e na questão das Forças Armadas, não aceitando, por exemplo, a ideia de trilhar o caminho dos europeus e dos americanos de ter uma força mercenária paga e suprimir o serviço militar obrigatório. As Forças Armadas, numa sociedade de classes, num país de ricos e pobres, nunca devem ser uma força de pobres paga pelos ricos. Elas devem ser a própria nação em armas. Esse é o princípio republicano. E é o princípio que nós vemos na Suíça, num país pacífico, e vemos em Israel, num país que é em guerra. Mas então todos os homens e mulheres têm que defender o Brasil. E quando não está defendendo ativamente, está compondo essa reserva mobilizada. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, trazendo novamente a questão dos militares. Por qual razão? Eu posso lhe explicar por que os militares lhe apoiaram tanto. Porque aquilo que o senhor fala acerca de que o cidadão tem que estar preparado para defender a sua pátria, o seu país, a sua sociedade, isto está na cabeça dos militares desde o momento em que eles passaram a trabalhar pela construção da sua profissionalização no final do século XIX. Por exemplo, o senhor citou o Pandiaca Loja. O Pandiaca Loja, ele veio a reboque da missão francesa, ele assumiu no momento da missão francesa em 19, mas que já teve todo um conjunto de missões e tentativas de profissionalizar. Foi um processo. Por que eu estou fazendo a pergunta novamente dos militares? O que o senhor fala é o controle objetivo das Forças Armadas, ou seja, os militares fazem a guerra, os militares são preparados para a defesa. Olha, eu digo o seguinte, a melhor maneira de tirar os militares da política é envolvê-los na defesa. Exatamente. E o problema é que os governos civis não fizeram isso. Não respeitaram os militares, trataram os militares como corrompíveis, no sentido de vamos lhe dar esses helicópteros, esses tanques, e eles vão ficar tranquilos. Eu fui uma vez à posse de um ministro da Defesa, eu não vou dizer quem era, mas eu perguntei como vai o trabalho. Ele disse: eles estão tranquilos. Então, a ideia é o seguinte, a tarefa do ministro da Defesa no Brasil é tranquilizar os militares, não é defender o Brasil. Mas isso se explica, ministro. E aí, dentro da lógica do que o senhor está falando, por exemplo, cabe ao civil dizer qual é o objetivo da guerra, ao militar dizer qual é o objetivo de guerra. O que é isso? O civil diz para que eles vão ser usados. Os militares, reformas, como fazer? Sim, mas todas as grandes reformas militares no mundo foram feitas por meio de uma aliança entre a pressão civil e os rebeldes, os hereges dentro das Forças Armadas. Mas não é a nossa característica, ministro. Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor. Como conseguir o controle objetivo das Forças Armadas
sabendo que dentro da ideia e da percepção que o senhor tem do papel dos militares e o papel de defesa, isso lembra muito o general Góes Monteiro, que dizia deve-se fazer a política do exército, não fazer a política do exército. Quer fazer a política do exército? É preparar a nação para defender-se e deixar que os civis tomem conta da política e da sociedade. Mas veja, a pergunta que eu faço para o senhor Mas os civis também precisam tomar conta do exército. Perfeito, mas como fazer isso com esse desenho institucional e sabendo que nós temos um problema na Amazônia, que é aí a pergunta que eu quero fazer para o senhor. Como utilizar um projeto militar que tenha uma articulação com a cadeia produtiva de defesa que está dentro do seu projeto, em todos os grandes voltado para a Amazônia? Em todos os grandes países do mundo, o complexo industrial de defesa é o maior manancial de vanguardismo tecnológico. Perfeito. Então nós, entre as outras razões para ter uma estratégia séria de defesa, é organizar isso. É ter dentro da defesa a vanguarda tecnológica que nós teríamos de ter. Estava no seu planejamento estratégico, eu lembro. Exatamente. Eu acompanhei o seu planejamento. Público e privado. E quando eu entrei lá, eu vi que as nossas forças, como exército, tinham pesquisa avançada, por exemplo, na ciência de materiais, no Centro Tecnológico do Exército, e produção primitiva. Então, a pesquisa avançada não tinha vazão produtiva, e a produção que havia não tinha base científica ou tecnológica. Havia um descasamento entre a produção e a ideia. E isso se repete em todos os setores. Então, o nosso modelo de desenvolvimento, que eu descrevi há pouco na Amazônia e no Brasil Central, é baseado no divórcio entre a inteligência e a natureza. E nós teríamos que ter um modelo de desenvolvimento baseado no casamento entre o cérebro e a natureza. O Brasil, a América do Sul toda é riquíssima em recursos naturais. Nós teríamos que liderar na América do Sul um projeto compartilhado de desenvolvimento que aproveitasse essas riquezas naturais para uma outra forma de industrialização. A economia do conhecimento casada com a natureza. É isso que nós devemos querer na nossa parte. Professor, mas ministro, não é provocativa essa pergunta. Como o senhor, eu sou muito crítico à universidade brasileira e o que eu vejo, qual o senhor falou, ela é muito descolada da realidade. Nós não formamos teóricos, nós formamos metateóricos. Formam-se teses de livro-docência para ficar explicando o que os outros falaram ao invés de estar resolvendo problemas concretos e usar o conhecimento acumulado como instrumento. Esse é o primeiro ponto. O resultado é que a gente tem são cowboys de corredores de faculdade. Eles não se reúnem para tentar entender o problema. Ficam vendo quem saca mais rápido, título de livro e nome de autor. Com baixa relevância internacional. Pior. Exato. Mas qual é a pergunta que eu tenho para fazer? Se nós temos esse problema na nossa universidade, e aí nós temos um problema concreto, porque é muito difícil formar lideranças intelectuais para resolver problemas, nós temos um outro problema também, que é o vício de achar que só existe produção intelectual dentro da universidade, não existe fora dela. E aí é que vem a questão da provocativa. Nós temos 2 brasileiros que se tornaram notórios como grandes líderes intelectuais ou grandes mentes intelectuais, independentemente das críticas que posso fazer ou da questão rasa que alguém possa falar. Primeiro, tem que falar o seu nome. O senhor é um dos intelectuais mais brilhantes, mais respeitados do mundo. E dentro da academia e fazendo a crítica da nossa universidade ou das nossas lideranças intelectuais. Uma crítica concreta, sincera e dura. Nós tivemos um outro, que acabou formando quadros, em especial, naqueles mais liberais e conservadores, que não é muito considerado, segundo consta, nos Estados Unidos, mas era muito respeitado e formou quadros, quase criando uma espécie de think tank, que era o Olavo de Carvalho. A minha pergunta, independentemente do Olavo de Carvalho, ou da consideração que o senhor possa ter, eu, por exemplo, não sou leitor do Olavo de Carvalho, mas sei que ele teve uma grande importância porque ele formou quadros. Como que o senhor vê o fenômeno Olavo de Carvalho para determinado segmento da sociedade brasileira e como se houver para nós sairmos dessa mediocridade da nossa universidade e produzir pensamento intelectual pela própria sociedade? Tem que ter audácia e imaginação, não é? Essa é a lição da história.
A rebeldia nem sempre é premiada, mas a obediência é invariavelmente castigada. Veja que na vida intelectual brasileira nós temos duas correntes principais. Uma é o marxismo. É um marxismo acabrunhado, encolhido. É um marxismo que recebeu o machado do espírito da época e com esse machado cortou o marxismo ao meio. Jogou fora a parte boa, que são as aspirações transformadoras, e ficou com a parte ruim, que é o fatalismo histórico. Tá vendo, essa é uma corrente. A outra corrente é as ciências sociais positivas, sobretudo a economia, copiadas em um papel carbono de segunda, terceira ordem dos Estados Unidos. Então, elas são usadas como uma espécie de couro do destino. Essas duas correntes são aparentemente antagônicas, mas elas, na verdade, convergem para dizer nada é possível. Essa é a mensagem básica. Muito simples. Nada é possível. Há uma estrutura, há uma correlação de forças. Nós temos que surfar nessa correlação de forças. Esqueça essa mensagem. Esqueça. E nós temos que ter outra ideia. Então eu acho que antes do intelectual e do político vem o moral. Essa ideia de grandeza, que tem ou não tem, e tem que ser inspirada. E é inspirada pelo exemplo. Essa é a única forma.